Fala galera do YouTube, bora aprender nessa aula a fazer isso daqui que a gente está vendo ali naquele cantinho. O que a gente está vendo ali naquele canto? Uma caixinha que a gente chama de caixa de combinação e quando eu clico, dá uma olhada, aparecem aqui vários nomes. Que nomes são esses? São os nomes das minhas abas. Repara, aqui eu tenho Combo Box, aba 1, teste, aba 2, Diego, testando e por aí vai. E eu tenho todos esses nomes aqui. Se eu clicar em qualquer um desses nomes, por exemplo, teste, o que ele vai fazer? Ele me leva para a aba teste. Vou voltar lá, se eu clicar em uma outra aba, sei lá, aba 1, ele me leva para a aba 1. Então, nessa aula a gente vai aprender a criar uma caixa de combinação que me leva para qualquer aba dentro do meu Excel. Se você quiser aprender a fazer isso, você sabe, é só assistir o vídeo até o final que eu vou te ensinar bem passo a passo. Antes da gente começar o vídeo, lembra de deixar aquele like que dá aquela moral muito maneira pra gente. Aproveita também, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber notificação de todo vídeo novo que a gente colocar aqui e responde uma pergunta pra mim. Você quer ver mais vídeos de VBA falando sobre os botões que a gente tem dentro do Excel, que é uma caixa de combinação, caixa de texto, caixa de listagem, por aí vai, e usando o VBA para conseguir fazer o que a gente vai fazer? Comenta aqui pra mim se você quer mais vídeos assim, se você não quer mais vídeos assim. Então vamos começar aí na aula de hoje. Show! Vamos lá para a aula de hoje. O que a gente vai fazer? Criar aquela caixa de combinação. E para isso a gente vai usar VBA para criar a inteligência por trás da caixa. A caixa de combinação para criar é muito simples. A gente só precisa ativar essa guia desenvolvedor. Dá uma olhada ali em cima. Quando eu clico nela, eu tenho várias ferramentas aqui. Eu tenho VBA, suplementos, inserir, que é a caixinha que a gente vai usar. Se você já tem essa guia, ótimo. Se você ainda não tem, faz o seguinte. Clica com o botão direito em qualquer guia. E depois vai em personalizar a faixa de opções. Clicou aqui, é só você vir aqui, ó, nessa parte da direita tem aqui desenvolvedor com uma caixinha ticada. No seu, se você não tiver guia desenvolvedor, provavelmente ele não está ticado. Então é só você, ó, pronto, vai estar assim, você clica, ele vai estar marcadinho. Quando você der um OK, vai aparecer guia desenvolvedor aqui. Beleza, conseguimos colocar guia desenvolvedor. Agora como é que eu faço para colocar aquela caixa de combinação? Você vem aqui, ó, inserir. E aqui a gente tem várias ferramentas, vários botões do Excel, que são o que a gente chama de controles. A gente tem dois tipos de controles, os controles de formulário e os controles ActiveX. Os controles de cima são os que a gente usa no Excel, como você já deve ter visto em vários outros vídeos aqui no canal, que a gente ensina a criar caixa de combinação, caixa de listagem, botão de rotação e por aí vai. Se ainda não viu, dá uma procurada por aqui, eu tenho certeza que você vai encontrar. E os controles ActiveX são os botões iguaizinhos que a gente tem aqui em cima, só que utilizando VBA por trás deles. Então a gente consegue usar a nossa programação por trás do Excel para personalizar eles e fazer coisas bem mais interessantes. Então vamos lá, a gente vai sempre selecionar nessa parte aqui de baixo quando se trata de VBA. Então eu vou pegar, ó, o primeiro, segundo é a nossa caixa de combinação. E dá uma olhada, aparece ali, ó, caixa de combinação, controle ActiveX. Vou clicar aqui e repara, o meu mouse fica com uma cruzinha. É só eu clicar e arrastar para selecionar o tamanho dele, ó. Clico e quando eu arrasto ele está redimensionando ali minha caixa de combinação. Só que aí uma dicasinha. Repara que se eu quiser que ele fique no tamanho certinho das células, eu tenho que vir aqui, deixar bonitinho, travar certinho. É um trabalho de precisão, digamos assim. E se eu não estiver usando um mouse, fica muito mais difícil. Tem uma teclazinha que você pode apertar que ajuda muito a sua vida. É a tecla Alt. Então, ó, você clicou e está puxando aqui com o mouse. Se você apertar a tecla Alt enquanto você estiver fazendo isso, o que ele vai fazer? Ele vai redimensionar para ficar exatamente nas linhas do seu Excel. Dá uma olhada. Apertei o Alt e ele já juntou aqui nessa linha. Vou para baixo, ó, ele já junta na linha. Vou para cá, ele já fica bonitinho. E aí, se eu quiser redimensionar também, ó, clico para redimensionar, estou selecionando e aperta Alt. Alt, ó, 2 linhas, 3 linhas e por aí vai. E o último que falta é esse lado aqui, ó. Vou clicar para redimensionar, tá solto. Com Alt ele só vem, ó, para cá e para cá. E aí eu consigo deixar direitinho do jeito que eu queria. Mas assim tá muito grande, ó. Vou clicar aqui e vou... Pronto. Redimensionei e vou dar um zoom aqui, ó. Clicar aqui embaixo, 1, 2, 3, pronto. Deu um zoomzinho, já ficou maiorzinha a minha caixa. Show de bola. A gente tem a nossa caixa, só que repara, ela não faz absolutamente nada. Ele só me deixa redimensionar ela. Eu não consigo nem clicar aqui para abaixar. Então, não sei se já aconteceu isso com você, mas quando você insere um botão e você não consegue clicar aqui para abrir esse botão. Por que isso acontece? Dá uma olhada lá em cima. Na minha guia desenvolvedor, aqui eu tenho essa parte de modo de design. O que isso significa? É uma ferramenta do Excel que você usa para redimensionar e trabalhar o design dos seus botões. Então, se eu não quero mais mexer no tamanho dele, o que eu posso fazer? Eu clico aqui em modo de design.
E aí, repara, ele virou uma caixa de combinação normal. Eu consigo escrever alguma coisa aqui, eu consigo fazer o quê? Clicar aqui no meu botãozinho para ver quais são as opções, eu posso apagar isso aqui também. Então, assim, ele deixa de editar o tamanho, a largura, o comprimento dele e ele me deixa usar o botão propriamente dito. Então, beleza. Feito essa parte do botão, eu quero agora criar um código associado a esse botão. Eu quero que toda vez que eu abrir isso daqui, o que tem que aparecer naquela minha listinha? Lembra o que aparecia? O nome de cada uma das abas. E depois eu quero fazer o quê? Assim que eu clicar em uma das abas, ele vai fazer o quê? Ele vai me direcionar para essa aba. Então, antes disso, deixa eu criar algumas abas aqui, ó. Então, ó, do lado de planilha 1, ali, ó, daquele lado, eu tenho que clicar no maisinho. Vou clicar no maisinho, vou dar um duplo clique para editar o nome dela e vou escrever, sei lá, Diego. Vou criar uma outra aba, duplo clique, vou chamar de aba teste. Vou criar uma outra aba, planilha 4. E outra aba eu vou chamar de aba 123. Tem nomes completamente aleatórios só para a gente ter algumas opções aqui na nossa caixa de combinação. Então, show! Já está criada a caixa, já estão criadas todas as nossas abas. Eu preciso agora abrir o código por trás desse botão aqui. Como é que eu faço isso? Muito simples. Dá um duplo clique nesse botão. Só que para esse duplo clique funcionar, eu tenho que voltar para o modo de design. Então, ó, modo de design e vem aqui, ó, 1, 2. Duplo clique e repara, ele já abriu o meu VBA direcionado para a minha caixa de combinação. Como é que eu sei que ele está na minha caixa de combinação? Dá uma olhada lá em cima. Está aqui escrito Combo Box 1. Caixa de combinação em inglês é esse Combo Box. E 1 porque é a única caixa de combinação que eu tenho, então é Combo Box 1. Se tivesse duas, seria Combo Box 1, Combo Box 2. Show de bola! O que ele fez aqui? Assim que eu cliquei, dei um duplo clique naquela caixa de combinação, ele criou um evento para mim associado àquela caixa de combinação. E qual evento é esse? É o evento, ó, Combo Box 1 Change. Ou seja, toda vez que eu mudar alguma coisa na minha caixa de combinação, ou seja, toda vez, vou tirar o modo design, toda vez que eu vier aqui, clicar nela e clicar em alguma opção dentro dessa caixa de combinação, eu estou modificando o valor dessa caixa. Então, toda vez que isso acontecer, o que vai acontecer? Ele vai disparar o evento change e o que isso vai fazer? Ele vai executar tudo que tiver aqui, ó, entre esse private sub e esse end sub aqui. Tudo que tiver aqui, aqui, ó, nesse espaçozinho, ele vai executar. Beleza, então isso que eu expliquei é um tipo de evento que é o evento change. Aqui no canal, aqui na nossa página, você vai encontrar vários outros vídeos que a gente fala de eventos também. Então, no final desse vídeo, eu vou deixar uma playlist de vários vídeos de VBA que vão te ensinar essa parte de eventos também. Você vai ver vários outros casos. Aqui nessa aula a gente vai aprender também, mas lá você vai conseguir ver várias outras aplicações também. Então, show! Aqui eu tenho esse evento. Só que, o que eu quero fazer? Vamos pensar antes de a gente começar a construir. Eu quero que toda vez que eu entrar nessa aba daqui, que atualize a minha lista com todas as abas que eu tenho na minha planilha. Como assim, Diego? Não entendi. Então vamos lá. Eu estou aqui na aba planilha 4. E eu sei que a minha mudança de aba está nessa aba planilha 1. Eu até vou mudar o nome dela. Vou chamar de Combo Box, que a gente viu lá que é o nome de caixa de combinação em inglês. Podia chamar de caixa de combinação sem problema também. Então, ó, estou em qualquer aba. Eu sei que se eu quiser mudar de aba daquele jeito que eu seleciono qualquer uma, eu tenho que vir aqui, clicar aqui e selecionar a minha aba. Beleza. Então, o que eu estou querendo fazer? Toda vez que eu ativar essa aba, toda vez que eu clicar nessa aba, eu quero que ele atualize essa lista. Diego, mas por que atualizar? Pensa comigo. Eu não posso fazer isso daqui, ó, adicionar uma aba? Acabei de adicionar uma aba. Se eu não atualizar essa lista, essa aba não vai ser incluída naquela minha listinha. Ou também, se eu excluir, ó, botão direito, excluir, excluir. Ele não vai atualizar também. Ele vai incluir aquele planilha 6 e não tem mais planilha 6. Então não funcionaria ir até essa aba que acabou de ser excluída. Então o que eu quero fazer? Eu quero, toda vez que eu clicar na aba Combo Box, que ele faça o quê? Atualize a listinha desse Combo Box. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu quero então criar um evento que não vai ser atrelado ao meu Combo Box, mas sim atrelado à aba. Por quê? Vamos lá. Quando eu clicar na aba Combo Box, eu quero que ele atualize a minha caixa de combinação. Então, vai ser um evento atrelado à aba Combo Box e não à caixa de combinação em si. Vamos lá, como é que eu faço isso? Dá uma olhada. Lá em cima, aqui, ó, onde eu tenho Combo Box 1, se eu clicar, ele me mostra as opções que eu tenho dentro dessa aba. Quais são essas opções? Todos os objetos que eu tenho dentro dessa aba, ou seja, Combo Box 1,
ou a própria aba, que a gente chama de Worksheet. Vou clicar aqui em Worksheet e agora repara, ele criou um outro evento associado agora ao Worksheet e não mais a Combo Box ou a caixa de combinação. Só que ele me deu esse evento aqui, ó, Selection Change, que não é um evento que eu quero trabalhar. Então, ó, só coloca aqui o Worksheet e pode apagar tudo aqui que ele escreveu, que eu não preciso disso agora. Vou clicar lá, Worksheet, e ao invés de deixar Selection Change, eu quero fazer o quê? Clica aqui nas opções, ali em cima, onde eu tenho os meus eventos, e eu vou clicar nesse Activate. E aí ele criou um evento Worksheet Activate, que vai rodar toda vez que eu ativar a aba selecionada. E qual aba que a gente está trabalhando? A aba Combo Box. Ah, Diego, mas por que a aba Combo Box? Lembra que a gente deu um duplo clique nessa caixa de combinação? Ele abriu um códigozinho para mim. E ele abriu esse código nessa aba daqui, ó, Planilha 1 Combo Box. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, Planilha 1 Combo Box, repara que ele abriu justamente o texto que a gente está mexendo. Então, ele abriu essa aba porque a gente está trabalhando dentro dessa aba. Por isso que ele selecionou ela. Então, lembra, esse daqui eu não quero, esse Selection Change, eu só quero o primeiro. Então, vou apagar tudo aqui depois de Send Sub. Show de bola! O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero atualizar a lista com todas as abas que eu tenho na minha planilha. Mas como é que eu vou saber quantas abas eu tenho na minha planilha? Sendo que eu posso adicionar a aba e eu posso também excluir a aba. Como é que eu vou saber qual que é o tamanho total? Eu vou usar uma estrutura de repetição do VBA que é bem interessante e nesse caso vai ser essencial. É uma estrutura que a gente usa para percorrer objetos. Então a gente consegue percorrer objetos inteiros. E quais são os objetos que eu estou falando aqui? Abas. Eu vou pedir para ele percorrer todas as abas da minha planilha. E a gente vai usar a estrutura chamada ForEach, que é a estrutura que faz isso. Então dá uma olhada. O que eu vou fazer? Vou dar um Enter aqui para eu conseguir escrever. Essa estrutura ela vai andar aba por aba da minha planilha. Quando é que ela vai parar? Quando acabarem as abas. Eu não preciso dizer para ela quando que acabam as abas. Ela vai saber, porque ele consegue ver o total de abas que eu tenho na minha planilha, independente do número de abas que eu tiver. Então vamos lá. É assim que se escreve ela. For each. E a tradução literal seria para cada. E aí, como é que funciona esse raciocínio? Eu tenho que falar, para cada parte de um todo, eu quero que você faça alguma coisa. Então, por exemplo, parte de um todo. Então, vamos lá. Por exemplo, para cada lobo dentro de uma alcateia, eu quero fazer o quê? Alcateia, lembrando, é um conjunto de lobos. Eu quero fazer o quê? Sei lá, penteia cada um deles. Então, ele vai pegar o quê? Eu tenho 5 lobos lá. Ele vai pegar o primeiro lobo e o que ele vai fazer? Vai pentear. Vai pegar o segundo lobo e ele vai fazer o quê? Pentear também. O terceiro vai pentear, o quarto vai pentear, o 5 vai pentear e acabou. Então, eu estou falando, para cada parte, dentro de um todo, faça alguma coisa. Então, vamos transferir isso aqui para o meu Excel. Vai ficar assim, para cada aba, dentro de quê? In, que seria dentro em inglês, de todas as abas da minha planilha, certo? É a parte do todo. Lembra? Lobo, alcateia. Então, eu quero aba dentro de todas as abas. É o meu conjunto de abas. Como é que eu chamo esse meu conjunto de abas? Dessa forma. This workbook.sheets. Então, this workbook é esta pasta de trabalho, esta planilha. .sheets é o quê? As abas dessa planilha. Então, eu estou falando, ó, nessa minha planilha, eu quero pegar todas as abas. Vou dar um Enter aqui e repara, para cada aba dentro de todas as abas da minha planilha, eu quero fazer alguma coisa. E esse alguma coisa é o que eu vou escrever aqui. Só que lembra que toda estrutura no VBA tem um começo, tem um final. O for each começa com for each e termina com next. Aí eu dou um Enter e ele fica azulzinho ali, bonitinho. Tudo que tiver aqui no meio, ele vai fazer o quê? Para cada um desses casos. Então lembra que a gente fazia para cada lobo dentro da alcateia, a gente penteava ele? Seria basicamente colocar aqui, ó, pentear. Beleza. Ele vai pegar para cada lobo dentro da alcateia e vai pentear cada um deles. Ele vai lá passar para o primeiro lobo, penteia. Aí vai para o próximo, penteia. Vai para o próximo, penteia. 4, quinto, pronto, acabou. Então aqui a gente vai colocar exatamente o que a gente quer fazer. E o que a gente quer fazer para cada uma das abas? Vamos lá. Vou voltar aqui. O que eu quero fazer? Eu tenho a aba Diego. O que eu quero fazer com ela? Eu quero colocar essa aba na minha listinha. Beleza. Eu tenho a aba Teste. O que eu quero fazer? Colocar ela na minha listinha. Eu tenho a aba Planilha 4. Colocá-la na minha listinha. Então, para cada aba, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar essa aba dentro da minha Combo Box. Vamos fazer isso então. Para cada, já está um estruturado, só que eu quero adicionar dentro da minha Combo Box. Então, vamos chamar essa Combo Box assim, ó. Combo Box 1. Ponto.
Lembra que no VBA é sempre dessa forma. Aonde eu quero mexer, ponto, o que eu quero fazer com ele. Aonde que eu quero mexer? Na minha combo box, na minha caixa de combinação. O que eu quero fazer com ela? Eu quero adicionar um item à lista dela. Então eu vou procurar esse método aqui, add item. Vou clicar aqui, ó, duplo clique, ou eu poderia escrever também add item. E agora eu dou um espaço e eu digo o que eu vou adicionar ali dentro dela. O que eu vou colocar dentro dessa minha caixa de combinação. E repara, se eu não estou percorrendo uma aba dentro dessas abas, o que ele vai fazer? Vamos lá. Ele vai abrir esse código para cada aba dentro de todas as abas. Qual que vai ser a primeira aba? Vamos voltar aqui para ver. É a aba Diego. Então ele vai ver aqui, ó, a aba é Diego. O valor da aba é Diego. Ele vai fazer combo box 1.addItem, ele vai adicionar um item dentro da combo box. E qual item que eu quero adicionar? Não é o nome da aba? Então vai ser dessa forma, aba.name. A aba tem o nome dela, que a gente viu que é Diego. Então, dentro da combo box, eu vou colocar o nome da aba. Então é, por exemplo, lembra do lobo da alcateia? Para cada lobo dentro da alcateia, eu quero adicionar na combo box o quê? O nome do lobo que eu estou mexendo. Então esse daqui seria o lobo. O lobo.nome vai dar o nome de cada um dos lobinhos que eu tenho. Então aba.name nada mais vai ser do que Diego para o primeiro caso. Então ele vai adicionar Diego. Aí depois ele vai para o next. Ele vai pegar o quê? A segunda aba. Vamos lá, a segunda aba é aba teste. Qual que é o name da aba teste? Aba teste. Ele vai adicionar dentro da combo box 1 aba teste. E por aí vai. Ele vai fazer isso indefinidamente até acabar todas as abas. Assim que ele chegar na aba 1, 2, 3, ele vai adicionar e aí ele vai acabar. Então vamos ver se isso daqui realmente está funcionando. Ó, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para esse código rodar? Vamos pensar. Eu não criei esse código associado a um evento que vai rodar toda vez que eu ativar a aba Combo Box. Então, se eu clicar dentro da aba Combo Box, teoricamente eu deveria ter todas as abas ali da minha planilha. Então vamos lá. Vou dar um Alt Tab e cliquei aqui dentro de Combo Box. Vou clicar aqui na setinha, não tem nada. Vamos ativar então para ver se está funcionando. Ó, vou clicar fora. Quando eu ativar ela, eu vou rodar aquele código de adicionar todas as abas naquela minha listinha. Clico aqui em Combo Box, venho aqui na setinha e repara, tá ali bonitinho. Combo Box, Diego, aba teste, planilha 4, aba 1, 2, 3. Vou clicar fora e vou clicar ali de novo. Vamos ver o que aconteceu. Cliquei aqui e dá uma olhada. Ficou meio errado. Por que ficou meio errado? Porque ele adicionou de novo. Ele pegou tudo que eu já tinha e não apagou isso. Ele só adicionou mais uma vez. Então, toda vez que eu ativar essa aba daqui, ele vai adicionar mais e mais informação, que não é o que eu quero. Eu quero que ele sempre deixe uma lista. Então, pensa comigo, o que eu posso fazer? Antes de eu adicionar todas as informações das abas, o que eu posso fazer? Apagar tudo que eu já tenho. Eu pego tudo que eu tenho na minha caixa de combinação e eu apago. Depois de fazer isso, eu faço o quê? Aquele códigozinho que a gente colocou. Então, repara, vai ficar assim a modificação. Show! Qual que vai ser essa modificação que a gente vai ter que fazer? Eu quero apagar os valores daquela minha lista antes de eu fazer o quê? Adicionar o nome de cada aba dentro daquela lista. Então, ó, antes disso, eu quero fazer o quê? Vou dar um Enter aqui. Eu quero pegar todo o conteúdo daquela Combo Box 1 e apagar. Então, ó, Combo Box 1, ponto. Eu quero procurar alguma coisa que se assemelhe a apagar em inglês, que seria clear. Clear alguma coisa. Então, ó, clear já está ali bonitinho. É só eu dar um tab ou um duplo clique ou ter que continuar escrevendo. Colocar o clear ali na mão, que funciona também. Então, dou um enter aqui. Ele vai fazer o que agora? Toda vez que eu ativar a aba, qual aba? A aba Combo Box 1, porque a gente está escrevendo o código dentro dessa aba. Ele vai fazer o quê? Vai limpar tudo que tem no Combo Box 1 e depois vai fazer o quê? Percorrer todas as abas dentro de todas as abas dessa planilha e vai fazendo o quê? Vai adicionar o nome da aba dentro da Combo Box 1, que aí vai crescendo aquela listinha. Vamos ver se está funcionando agora. Vou dar um Alt Tab, vou clicar em qualquer aba e aí quando eu ativar aquela aba ele vai rodar o código todo. Ó, ativei aqui a aba, vai rodar o código todo. Clico aqui, repara, tá bonitinho. Tenho só 5 abas. Vou testar de novo. Cliquei fora, cliquei dentro, cliquei ali. Funcionou bonitinho. Agora vamos fazer o quê? O tchan da aula, que é fazer o quê? Clicar em uma aba e ele ir até essa aba. Porque até agora ele faz o quê? Eu clico na aba e ele não faz nada. Então não é o que eu quero. Eu quero clicar na aba e eu quero que ele vá para a aba. Então vai precisar de um leve incremento ali naquele código que vai funcionar isso daí pra gente. Então vamos lá. O que eu quero fazer então? Toda vez que eu modificar
a minha caixa de combinação, eu quero fazer o quê? E o que é modificar? É eu vir aqui e clicar em um valor diferente. Vim aqui e cliquei aqui, eu estou modificando a caixa de combinação. Vim aqui e cliquei aqui, estou modificando. Então, toda vez que eu modificar a caixa de combinação, eu quero fazer o quê? Ir até a aba que está selecionada na caixa de combinação. Então, vamos fazer isso. Vou voltar aqui. Como é que eu falo para o VBA que eu quero executar um código toda vez que eu mudar ou modificar a minha caixa de combinação? Eu tenho que criar um evento. Da mesma forma que a gente executou um código quando eu ativei uma aba, eu posso executar um código quando eu mudo a caixa de combinação. Só que agora, ó, lá em cima, eu não quero mais mexer no worksheet. Eu então vou clicar aqui, eu quero mexer em quem? No Combo Box. Ó, Combo Box 1. E ele já automaticamente criou o evento change. E change em inglês é mudar, modificar, algo do tipo. Então, se eu não quisesse o change, era só vir aqui e selecionar algum deles. Mas o change, para mim, já funciona direitinho. Então, ó, combobox1.change. Toda vez que eu modificar o combobox1, o que ele vai fazer? Esse código aqui que está no meio, que por enquanto está vazio, mas ele vai executar isso daqui. Lembra o que eu quero fazer? Toda vez que eu modificar, eu quero ir até a aba que foi selecionada. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu faria isso na mão? Como é que eu ativo uma aba? Como é que eu seleciono uma aba? Vou até uma aba dentro do VBA. Eu tenho que fazer assim, ó. Sheets, entre aspas, o nome da aba. Então, ó, entre aspas, Diego, que é uma aba que a gente tem. Fecha parênteses, ponto, activate. Show de bola. O que ele está fazendo? Ele vai selecionar a aba Diego. Sheets ou worksheets é a mesma coisa, seriam abas em inglês. Então, ó, ele pega a aba Diego e ativa essa aba. Ou seja, ele seleciona essa aba dali, que é a mesma coisa que ir até essa aba. Só que eu não quero ativar sempre a aba Diego. Eu quero ativar qual aba? Vamos pensar. Eu estou aqui. Se eu selecionei a planilha 4, ele deveria ir para onde? Para a aba planilha 4. Só que repara, o que ele fez? Ele foi para a aba Diego. Ele foi para a aba que se chama Diego e não para planilha 4. Por quê? Porque eu coloquei aqui para ele sempre ir para a aba Diego. Então esse Diego não pode ficar aqui. Tem que ser algo que mude. E o que muda? Vamos pensar. É o valor que está dentro da minha caixa de combinação. Então, o nome da aba nada mais é do que o conteúdo que está dentro da minha caixa de combinação. Dá uma olhada. Vou clicar aqui. O que ele tem? Quando eu clico aqui, esse conteúdo nada mais é do que o nome das abas. Então, eu posso selecionar o nome que tiver ali dentro. Repara, vou clicar aqui e vou voltar. Ao invés de Sheets Diego, eu quero Sheets e o valor que está dentro da minha caixa de combinação. Como é que eu pego isso? Assim, ó, Combo Box 1, Combo Box 1.value. O que ele está entendendo aqui? Eu quero pegar o valor, esse daqui seria valor em inglês, da Combo Box 1. O que é o valor da Combo Box 1? O que está escrito ali dentro dela. Então, o que ele vai fazer agora? Toda vez que eu modificar a Combo Box 1, ele vai selecionar a aba, ó, Sheets, Activate. Qual aba? A aba do Combo Box Value. Ou seja, se eu selecionar Diego, o que ele vai fazer? Qual que é o valor da Combo Box? Diego. Então, qual aba que ele vai selecionar? Diego. Se eu clicar aqui, repara, foi para a aba Diego. Vou clicar aqui em Combo Box. Repara, deu um erro aqui. Por que aconteceu esse erro? Subscrito fora do intervalo. Deixa eu tentar entender. Vou clicar aqui em depurar. Isso a gente tem que tentar aprender bem, que é o quê? Se deparar com o erro e tentar entender por que ele está acontecendo, como corrigir esse erro, porque isso acontece bastante. Então vamos lá, ele falou, ó, subscrito fora do intervalo. Eu coloquei depurar e ele veio parar nessa linha. Significa o quê? Que ele está tendo algum problema com esse código, com essa ação que ele vai fazer aqui. O que eu estou pedindo para ele? É muito simples. Eu quero pegar a aba combobox1.value e ativar essa aba. Vamos ver. O que ele tem aqui dentro de combobox.1value? É só passar o mouse aqui por cima. E repara, combobox.1value é o quê? Duas aspas, ou seja, é vazio. Mas por que ficou vazio ali dentro, se eu não selecionei Diego? Vamos tentar entender. Eu fiz o quê? Eu selecionei Diego aqui dentro, ele veio para a aba Diego. Quando eu voltei lá para combobox 1, o que acontece? Para e pensa um pouquinho. Lembra o código que a gente criou lá no começo do nosso vídeo? Que ele fazia o quê? Toda vez que eu clicava na aba Combo Box, ele fazia o quê? Esse código todo aqui. Já tem algum problema aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai fazer combobox1.clear. Ele limpa tudo da Combo Box. Então, onde tinha Diego, passou a ter o quê? Vazio. Não tem nada. Por isso que ele deu um erro.
Então ele está tentando fazer o quê? Selecionar vazio. Por quê? Porque quando eu faço isso daqui, eu não modifiquei a Combo Box 1? Quando eu estou zerando a informação de Combo Box 1, ele tinha o quê? Diego. E agora ele tem o quê? Nada. Eu estou mudando isso. Então toda vez que eu mudo, ele faz o quê? Ele entra nesse evento aqui. E aí ele vai tentar ativar o quê? Vazio. Quando ele tenta ativar vazio, dá um erro. Então esse não é o erro que vai dar todas as vezes em todos os seus códigos. Mas é mais ou menos assim que você tem que fazer para ir tentando resolver cada um desses erros. Você tem que tentar pensar o que ele está levando. O que está levando ao quê para você descobrir o que está dando errado. Então aqui a gente tem que fazer o quê? Muito simples. Eu vou fazer o quê? Se isso daqui não tiver nada, ou seja, se a Combo Box 1 tiver vazia, eu não quero selecionar a aba vazia. Eu quero pular. Eu só quero selecionar se dentro de Combo Box 1, ou seja, se dentro da minha caixa de combinação tiver um nome de alguma aba. Então vamos fazer isso. Primeiro, eu vou tirar essa setinha amarela aqui, eu vou pausar o código, ó. Vou vir aqui em Stop, lá em cima, redefinir. E agora eu vou usar esse se. Ou seja, a estrutura C, que dentro do VBA é a estrutura if. E vai ficar assim, ó. If combo box value diferente de vazio, ou seja, se dentro da minha caixa de combinação eu tenho qualquer coisa diferente de vazio, ou seja, eu tenho Diego, aba 1, 2, 3, planilha 4, qualquer coisa, eu quero fazer o quê? Then eu quero ativar a aba que se chama combo box value. Beleza? Então, ó, lembra que dentro de estruturas, if, for each ou coisa do tipo, eu tenho que usar indentação. Então, ó, até um puxão de orelha aqui em mim mesmo, eu não usei aqui embaixo, que aí ele ficou na mesma linha. Então, ó, clica aqui antes de combo box 1 e dá um tab. Isso daqui não altera o funcionamento do código, mas ele é muito mais visual, é muito mais organizado você fazer dessa forma. Ele fica, você consegue entender o que está dentro dessa estrutura daqui. Então, ó, aqui no if eu vou fazer a mesma coisa, vou apertar o tab, é a tecla que fica em cima do caps lock. Botei ali, e da mesma forma que o for each termina com next, o if, vou apagar aqui, termina com end if. Beleza. Então, o que ele vai fazer? Toda vez que eu modificar a caixa de combinação, ele não vai automaticamente selecionar a aba. Ele vai fazer o quê? Ele vai se perguntar uma coisa antes. Dentro da caixa de combinação, tem alguma coisa diferente de vazio? Ou seja, tem algum nome válido ali? Sim. Se tiver, then, que significa então, ele seleciona a aba que tem esse nome. Se for vazio, o que ele vai fazer? Ele vai sair daqui. Então, ele vai vir daqui para cá. Ele não vai executar nada e não vai dar nenhum erro. Então, vamos testar isso daqui. Vou voltar lá para o meu código, vou selecionar a Combo Box 1. O que eu tinha selecionado? Diego. Ó. Vou selecionar Diego. Foi até a aba Diego. Perfeito. Vou voltar lá para a Combo Box 1. Repara que ele não deu erro nenhum. Porque agora, antes dele selecionar a aba, ele está vendo. Tá vazio? Se tiver vazio, ele não faz nada. Se tiver algum nome, ele seleciona. Vou testar mais uma vez, clicar aqui, planilha 4, que foi lá direitinho para a planilha 4, e Combo Box 1 não dá erro. Último teste que a gente pode fazer, adicionar uma aba. Ó, planilha 8. Eu tenho agora mais uma aba. Ele tem que colocar o quê? Lá naquela minha listinha. Vou selecionar aqui Combo Box 1, descer aqui, ó, planilha 8 apareceu aqui, e para finalizar, botão direito na aba teste, ó, e vou excluir a aba teste. Excluir. Beleza? Quando eu voltar lá, selecionar aqui, eu não tenho mais aba teste aqui. Então, tudo funcionou perfeitamente. Se eu selecionar uma aba, ele vai até essa aba, a planilha 8. Se eu voltar para lá, ele vai atualizar todas as abas. Se eu adicionar uma aba, ele coloca na minha listinha essa nova aba. E se eu excluir essa aba, ele vai tirar essa aba da minha listinha também. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que a gente aprendeu a criar aquela caixinha ali, aquele botãozinho, que é a caixa de combinação do ActiveX, ou seja, com VBA, que ele vai me levar para qualquer aba que eu quiser, aqui ó, sei lá, Diego, e ele foi para essa aba. Você pode usar isso daqui, tanto o código que a gente escreveu, que foi esse daqui, quanto o conceito da caixa de combinação, dos botões, criar isso tudo dentro das suas planilhas, é só começar a juntar um conceito ali, um conceito aqui, para você fazer isso. Então, vou deixar para vocês aqui o que eu tinha prometido, que era uma série de várias aulas que a gente tem de VBA, que vão te ajudar, se você está zerado em VBA, a sair do zero, e aí você vai progredindo um pouquinho. Se essa aula ficou um pouco, pô, entendi tudo direitinho, mas ainda não sei como aplicar tanto isso, vai indo bem de pouquinho em pouquinho com essas aulas de VBA. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar e aí você vai começar a usar o VBA
no seu dia a dia, no seu trabalho, na faculdade, onde quer que você use o seu Excel ou VBA. Além dessa playlist com várias aulas, vou também deixar um mini curso de 10 aulas de VBA que vai te ajudar muito também nesse quesito aí para você sair do zero, para você melhorar nessas estruturas de repetições, nesses códigos, para você conseguir melhorar nisso daí também. Beleza? Então, lembra de deixar o seu like aqui, se inscrever se você ainda não é inscrito e responde aquela minha pergunta que eu te fiz lá no começo. Você quer aprender um pouco mais sobre os botões de controle dentro do VBA? Se sim, comenta aqui. Quero sim, Diego. Se não, comenta aqui. Não quero não. Obrigado. Tô bem. Show? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.